Altar vazio não pega fogo. Porque algumas pessoas queimam mais pela presença de Jesus do que outras. Nós precisamos falar sobre renúncia. E, gente, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou Mariana Borges e por aqui você vai me ouvir falar muito sobre fé, família, rotina saudável. Por isso já se inscreve para não deixar nenhum vídeo passar batido. Já curte logo esse vídeo no início para você não esquecer. Por que algumas pessoas queimam mais por Jesus? Tem mais fome de Jesus? Por que algumas pessoas se entregam mais a Jesus do que outras? A resposta é muito simples, porque algumas pessoas estão mais dispostas a entregar mais a Jesus do que outras. Algumas pessoas têm mais disposição para negar-se a si mesmo muito mais do que outras. As pessoas que não estão dispostas a se negar, elas são conduzidas pela sua própria vontade e vivem um cristianismo completamente raso. Quanto mais você entrega no altar de Jesus, mais você tem dele. Quanto mais você entrega no altar suas renúncias para ele, para ter mais de Jesus, mais dele você vai ter e mais fogo no seu coração você vai ter para queimar. Quando você entrega suas renúncias no altar do Senhor, você vai criando espaço para Jesus na sua vida. Porque só há provisão para aquele que está disposto a entregar no altar. Foi como Abraão. Abraão só recebeu a provisão de Deus, o cordeiro ali que o anjo veio trazer, porque ele estava disposto a entregar Isaac como sacrifício. Você está conseguindo compreender? Quem é o seu Isaac? Quais são os seus Isaacs? Não adianta querer dar para Deus coisas que não vão te custar. Você precisa entregar para o Senhor aquilo que de fato te custa, aquilo que de fato você ama. Você precisa renunciar. Porque renúncia é diferente de pecado. Pecado a gente não renuncia, pecado a gente abandona, pecado a gente corre dele. Mas a renúncia são coisas que geralmente são boas e foi até o próprio Deus quem nos deu. São bênçãos. Isaac foi dado por Deus a Abraão. Isaac era a bênção de Deus na vida de Abraão. Isaac era a promessa de Deus na vida de Abraão. E foi justamente isso que o Senhor pediu para Isaac. Porque Deus queria Isaac? Não, Deus nem precisava disso. Mas ele queria o coração, o espaço que Isaac, porventura, pudesse ocupar no coração de Abraão. E Abraão renunciou Isaac no altar. Quem são os seus Isaques? O que é que você está pegado, que você não está conseguindo largar? O que é que você está pegada, que está ali ocupando o espaço de Deus no seu coração? Esse é o seu Isaac, é aquilo que te custa, que você precisa entregar. Coisas boas, que foi até o próprio Deus que te deu. Comida, redes sociais, roupas, não sei. Tem coisas que é você o Espírito Santo. É o Senhor que vai te direcionar. Você precisa entender que você é um ser espiritual limitado e que não vão caber 1 milhão de coisas dentro de você. Por isso que se você pegar uma coisa, agarrar uma coisa, automaticamente você vai precisar largar outras. Quando você quer se agarrar a uma coisa, você vai precisar cortar outras. Quando você pega uma coisa com sua mão, você vai precisar largar outra, para criar espaço para você segurar aquilo que você de fato quer. Então a pergunta real é: você quer mesmo Deus? Você quer mesmo Jesus? Você quer caminhar de fato com o Senhor? Porque se você quiser, você vai estar disposta a abrir mão de uma coisa para agarrar Jesus, para criar espaço para Jesus na sua vida. Se nós quisermos mais de Deus, nós vamos precisar dar mais passos na direção de Deus. Se alguém pegou aí para você um evangelho te dizendo que vem para Deus, vem para Jesus, que ele vai te dar tudo que você quer, pregar o evangelho errado para você. Esse evangelho mentiroso, barato. Não, Jesus não vai fazer todas as suas vontades, ele não vai fazer todas as minhas vontades. Ele vai fazer a vontade dele prevalecer na sua vida. Mas claro, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha. Você pode escolher viver a sua vontade ou viver a vontade boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para sua vida. O verdadeiro evangelho é muito mais sobre entregar do que sobre receber. A graça é de graça, mas ela não é barata. A gente precisa aprender a pagar o preço justo. Em 2 Samuel, capítulo 24, vai contar a história de quando Davi vai oferecer um sacrifício ao Senhor por ter pecado. Ele fez um censo para contar ao povo. E a Bíblia diz que ele foi citado por Satanás para fazer isso. E Deus não gostou. O Senhor ficou irado. E por causa disso, o Senhor matou muita gente de Israel. E para parar aquela praga que estava matando o povo, o Senhor disse que ele precisava oferecer um sacrifício. E explicou como ele teria que fazer. E aí Davi vai até uma fazenda de um cara lá, chamado Araúna, para poder fazer esse sacrifício. E quando ele chega, Araúna fala: o que, é que o rei quer? Meu senhor, meu rei quer. Pode pedir que eu vou te dar tudo pro seu sacrifício. Eu vou te dar o boi, eu vou te dar o lugar, eu vou te dar o terreno, eu vou te dar a lenha, eu vou te dar tudo. E Davi olha para ele e fala assim: não darei ao Senhor aquilo que não me custe. Eu vou pagar o preço justo. Sabe, o Senhor nesses dias, ele tá querendo gente que pague o preço pela presença dele. E depois que Davi faz aquele sacrifício, a praga cessa. O Senhor volta a abençoar Israel. Tem súplica que será ouvida. Tem praga que só será cessada se o preço da busca pela presença for pago. Mateus 25 conta a parábola tão conhecida das 10 virgens. E ela nos mostra, dentre tantas coisas, que é tempo de pagar o preço pela eternidade. É tempo de pagar o preço pela intimidade. Intimidade não vem de graça. Você foi salvo pela graça, você foi salva pela graça. Mas o preço pela intimidade não é barato. O preço pela intimidade não é barato e você precisa estar disposta a pagar esse preço.
O que diferenciava as virgens prudentes das loucas era que as prudentes tinham azeite extra na vasilha. Elas tinham azeite reserva e elas buscaram esse azeite reserva no tempo certo. As loucas, quando ouviram o grito de que o noivo estava vindo, foi o momento que elas decidiram buscar o óleo para a vasilha, porque as lâmpadas delas estavam se apagando. Nós precisamos entender que esse é o tempo de buscar óleo extra. Aquilo que você vem fazendo já não é mais suficiente para te dar óleo extra. Você precisa ir além. Você precisa ir além. Se você é o crente que vai para a igreja só no domingo, você precisa ir além. Se você é o crente que só lê a Bíblia na igreja no domingo, você precisa ir além. Se você é aquele que só ora na hora de comer, ou na hora de dormir, ou você só ora quando você está na igreja, ou você nem ora, você só pede para as pessoas orarem por você, está na hora de você fazer além. Você precisa caminhar mais uma milha. Quem tem óleo extra na vasilha pagou o preço justo no tempo certo. As virgens prudentes pagaram o preço justo. Deram tudo o que tinham para reservar azeite na vasilha no tempo certo. Elas discerniram o tempo e a estação de comprar azeite. As loucas simplesmente se pouparam de buscar azeite no tempo certo. E elas só se disponibilizaram em buscar azeite reserva quando o tempo já tinha passado. Esse é o tempo de buscar azeite. Esse é o tempo de ir além. Jesus está às portas, ele logo virá. Então precisamos ter esse azeite reserva, porque vai chegar um momento que já não vai mais dar tempo buscar azeite. Você precisa começar se arrependendo da sua pouca fome de Deus. Você precisa reconhecer diante do Senhor que você não quer como você imagina que quer, que você não deseja como você acha que você deseja, ou que você aparenta desejar. Você precisa começar se arrependendo e pedindo ao Senhor ajuda. Você precisa decidir dar o seu mínimo para Deus, para que Ele possa aumentar a tua fome por Ele. Levítico, capítulo 6, fala de uma promessa maravilhosa do Senhor. Ele disse que o fogo continuaria ardendo sobre o altar e nunca se apagaria. Mas era a responsabilidade do sacerdote, todos os dias, colocar lenha para o fogo nunca deixar de queimar. E a lenha que aquele sacerdote colocava de manhã, porque a Bíblia diz que era de manhã que o sacerdote tinha que colocar a lenha nova, ela queimaria o dia inteiro. Você quer ficar queimando por Jesus o dia todo? Coloca a lenha no seu fogo de manhã. Antes de ir para a vida, antes de começar as batalhas do dia, coloca a lenha na tua fogueira. Vai para Jesus, porque é a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. O fogo é a chama do Espírito Santo na minha e na sua vida, mas nós somos os sacerdotes. Nós temos as responsabilidades de buscar a lenha e colocar o fogo para queimar. Sabe por quê? Porque altar vazio não pega fogo. Precisamos colocar a lenha e ter o que oferecer nesse altar, para então o fogo pegar e não se apagar. E Paulo nos ensina como que nós mantemos esse fogo aceso. Lá em Efésios 5 fala que é cantando, falando hinos, salmos e cânticos espirituais. Com a sua boca você mantém o fogo aceso o dia todo. O que é que você tem falado? O que é que anda nos seus lábios? Que tipo de palavras você tem proferido ao longo do seu dia? Você precisa colocar a lenha ali no seu altar de manhã logo cedo e você precisa levar o seu devocional para ao longo do seu dia. Você precisa continuar declarando a palavra ao longo do seu dia. Você precisa continuar louvando o Senhor. Você precisa continuar agradecendo ao Senhor. Você precisa continuar pedindo a direção e a opinião do Espírito Santo para sua vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos do seu dia, de forma intencional. Você não pode deixar para fazer isso só quando você tem vontade. Tem gente que coloca o celular para despertar e desperta ali de 1 em 1 hora, de tempos em tempos, para você lembrar do Senhor, para você trazer à sua mente aquilo que te dá esperança, para que você faça uma oração curta. Precisamos das orações longas, mas também precisamos igualmente das orações curtas ao longo do nosso dia, porque nem sempre a gente vai conseguir estar ali no nosso tempo devocional, ajoelhado, falando com o Senhor, mas nós precisamos falar com Ele todo o tempo, praticar o orar sem cessar. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele deseja relacionamento. Não finja, não viva como se o Espírito Santo não existisse. Não leve os seus dias como se o Espírito Santo não estivesse aí com você. Porque se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Ele se torna dono e proprietário da sua vida. Então você precisa manter essa intimidade, manter esse fogo aceso. E em Levítico 6:10, o Senhor orienta o sacerdote a retirar as cinzas. E retirar as cinzas fala daquele fogo que pegou ontem, daquele fogo que pegou no passado. Tem gente querendo queimar hoje de acordo com o fogo que queimou no passado. O fogo do passado hoje é só cinza e você não pode depender das cinzas do fogo que queimou no passado. Porque o que queimou no passado ficou no passado. Você precisa queimar hoje. Você precisa oferecer renúncia hoje. Ah, porque quando eu era novo convertido, eu fiz, eu aconteci e tal e coisa. Nossa, que tempo bom. Para de ficar saudosista. O Senhor está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Porventura você não percebe? Você precisa de renúncias novas. Você precisa de sacrifício hoje, para que o fogo do Espírito Santo venha queimar em você e através de você hoje remova as cinzas do seu altar. O fogo de Deus só vai se manter aceso no seu coração se você estiver disposta a passar pelo processo de pegar a lenha. Para pegar a lenha, a gente vai ter que se expor ao frio. Para pegar a lenha, o sacerdote precisava se expor à chuva, ao frio, ao calor, ao desconforto. Se você deseja pegar fogo pelo Senhor, você vai ter que passar pelo processo de buscar a lenha. E esse buscar a lenha fala de desconforto.
Você vai ter que precisar largar o seu lençol quentinho de manhã cedo, sua cama quentinha e gostosa de manhã cedo. Você vai precisar, muitas vezes, acordar cedo e dormir tarde. Você vai precisar renunciar à sua comida preferida para dizer ao Senhor que você ama muito mais Ele, que você deseja mais Ele, que você tem mais fome dEle do que da sua própria comida. Para buscar lenha, o sacerdote vai ter que passar pelo desconforto. E você vai precisar passar pelo desconforto de negar convites, de renunciar mesas aonde o Senhor não quer que você esteja. Sacerdote, se você quer queimar por Jesus, você vai precisar passar pelo processo de buscar a lenha. E além da lenha, você vai precisar colocar o que queimar desse fogo. Colocar o que queimar sobre esse altar. Altar vazio não pega fogo. Você precisa compreender essa verdade. Altar vazio não pega fogo. Você vai precisar colocar o que queimar. E o que queima no fogo é carne. É como se você colocasse, fosse fazer um churrasco. E na hora, você prepara ali o fogo, você coloca o carvão, você prepara tudo, coloca o álcool para pegar fogo, risca, mas na hora não tem nada para queimar. O que é que você tem colocado no seu altar? O que queima no altar é carne. Quando Salomão ofereceu aquele sacrifício de 1000 bois ao Senhor e o fogo desceu e consumiu todo aquele sacrifício, foi porque Salomão ofereceu algo. Salomão ofereceu uma oferta extravagante. Você precisa colocar o que queimar no seu altar. O que queima no altar é carne. É a sua vontade, é o seu ego, é o seu eu, é você deixar o Senhor queimar através do jejum, através da obediência ao Senhor, através da disciplina, é você abrir mão da sua cama quentinha, você abrir mão das redes sociais, você abrir mão do seu jeito de pensar, você abrir mão do eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim, para com essa síndrome de Gabriela, você nunca vai queimar desse jeito, coloca a sua razão para queimar no altar, deixa Deus quebrar o teu orgulho. Coloca a preguiça para queimar. Coloca a preguiça de ir na igreja, de ir pro culto, de ir pro discipulado. Coloca a preguiça de se relacionar com os irmãos da igreja. Coloca a preguiça da comunhão para queimar nesse altar. A Bíblia diz que quem se isola só pensa em si mesmo, ou seja, quem se isola é uma pessoa egoísta. E o egoísmo é a idolatria do ego, é o que Deus detesta. Você precisa colocar o seu ego para queimar. É a sua razão, é a sua falta de perdão, é a sua desobediência. Coloca a sua carne para queimar. E aí você vai ver, o fogo arderá no altar e não se apagará. Mas a grande verdade é que altar vazio não pega fogo. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Se você não colocar o sacrifício no fogo para queimar, você não vai ter fogo. Quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, coloca no coração dessa pessoa que me ouve disposição, Senhor. Disposição para renunciar ao que for preciso, como sacrifício no teu altar, Senhor, para que haja fogo. Que o Senhor venha agora colocando fogo, Senhor, fogo em todo sacrifício que essa pessoa estiver disposta a renunciar. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, em nome de Jesus, por não termos disposição para buscar a tua presença. Nos arrependemos por não ter fome de ti, por ter fome, Senhor, das coisas desse mundo, por ter fome, Senhor, de comida mundana e carnal, mas não ter fome do Senhor. Nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão, Pai. E em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito venha nos mover, Senhor, a te buscar em renúncia, em obediência, em jejum, em oração, em propósito, Senhor, desesperadamente, Pai, para que venhamos te encontrar. A tua palavra diz que todo aquele que te busca de todo o coração, será o Senhor se deixar encontrar. Senhor, move o nosso coração a essa busca desesperada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que haja fogo no coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, que haja disposição para colocar a carne para queimar, disposição para ir buscar a lenha, para renunciar, Senhor, sono, para renunciar a redes sociais, para renunciar a comida, para renunciar seja lá o que for. Senhor, nos dá um coração que te anseia tanto, que te quer tanto, que nada seja difícil demais para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo tenha te abençoado muito e se tiver te abençoado, não esquece de compartilhar com mais alguém, para que essa pessoa também seja incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Deixa o seu gostei, não esquece, deixa um comentário aqui para mim também, para que a gente possa ter essa troca. E era isso. Eu vou te esperar no nosso próximo vídeo. Tchau!